Seguimos com o nosso Farol, edição desta segunda-feira. Faço contato agora com o jornalista Antônio Cláudio Bonturim, que já está conosco. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço, ótima semana. Grande abraço a todos, uma ótima semana, um ótimo início de semana, né? Costumo dizer semana útil, né? Porque a semana a gente sabe que começa no domingo, né? E estamos aqui novamente para fazer as nossas considerações, as nossas análises a respeito da situação política, econômica, sanitária pela qual passa o Brasil, né, Beto? É Estamos isso. aqui à disposição e para comentar alguns assuntos interessantes. E hoje acho que é uma notícia considerada muito boa, que foi a adesão dos pais à vacinação das crianças nos municípios onde já ela foi iniciada. O próprio Datafolha soltou uma pesquisa nesse final de semana dizendo que 79% da população brasileira, né, entre os pais e adultos, apoiam a vacinação infantil porque veem nela uma forma de as crianças voltarem mais tranquilas e melhores preparadas para o retorno às aulas. Pronto. Oi? Pronto. Não houve uma pequena interrupção. Me ouve tranquilo? Me ouve novamente? Sim, sim. Tá. O Cláudio, e essa adesão era esperada, mas foi uma resposta e tanto para essa demora na disponibilização das vacinas infantis, né? Exatamente. A questão da demora é porque o Ministério da Saúde resolveu fazer aquela consulta pública, depois uma audiência pública, onde os cientistas praticamente jogaram por terra todos os argumentos expostos pelo ministro Marcelo Queiroga e também pelo governo federal, e foi uma resposta também a esse negacionismo absurdo que existe contra as vacinas, né? Tanto de autoridades públicas, como de algumas correntes religiosas também. Então, acredito que os pais vão, de fato, procurar a vacinação para seus filhos, assim como os adultos procuraram, embora nós tenhamos aí um grupo que ainda está reticente em tomar a segunda dose, né? Esse número também existe aqui em Limeira, não é só no restante do país, né? E a gente tem percebido também que essa reinfecção que está acontecendo, a maioria dos hospitalizados, e nós já falamos isso aqui a semana passada, né? Cerca de 8 em cada 10 são pessoas que ou não tomaram vacina ou estão com o esquema vacinal incompleto, tomaram a primeira dose e não retornaram para tomar a segunda dose. Então, daí já mostra a importância da vacina e apesar desse crescimento que está tendo nos casos, nós não recebemos ainda as informações aqui de Limeira, porque ela costuma sair por volta de 13, 14 horas, né? Através da Secretaria de Comunicação, mas como o próprio Ensina citou na participação dele, nós tivemos registrado uma morte quase um mês depois da última a ser registrada. Isso é preocupante. Isso que nos deixa um tanto quanto que amarrados no sentido de relaxar as posições, relaxar os protocolos ou não. A gente, como a gente costuma falar nas nossas apresentações, no nosso trabalho aqui de informação, a gente mantém ainda e mantém firme todos os protocolos. É preciso que as outras pessoas também façam isso e que a vacinação infantil venha o mais rápido possível para todos, inclusive em Limeira, deve chegar nos próximos dias o primeiro lote de vacinas infantis, para que a vacinação esteja completa. Aí sim a gente vai poder perceber
que, voltando às aulas, as crianças não terão menor risco de levar as suas famílias qualquer contaminação nesse sentido, Roberto. Perfeito, perfeito. Aliás, por falar em contaminação, o secretário de Saúde de São Paulo falou hoje que a cidade de São Paulo deve atingir o pico da pandemia nesta semana e depois deve haver uma estabilização. Não sei onde é que ele pegou esse dado, mas, né, de qualquer forma, só em São Paulo o aumento foi de 170% o aumento do número de casos de contaminações, viu, Cláudio? A Ômicron segue firme, viu? É o que todos estão falando, né? Todos os pesquisadores, os infectologistas, que ela é realmente muito mais contagiosa do que as demais variantes. Em compensação, a gente já teve aqui no Brasil, por exemplo, não há mais registro da variante Gama, que foi a mais letal de todas, né? Isso é uma notícia importante, é uma notícia confirmada, inclusive, mas se você não segue os protocolos como vinham sendo seguidos, a gente vai ter esses números estourando novamente, né? E você sabe que quando o número é baixo e qualquer aumento já estoura em 100, 200, 300%, o que é assustador também, porque as medidas de restrição ou os protocolos, não de restrição, os protocolos sanitários deveriam ser mantidos. Em São Paulo está se comentando que muitos restaurantes estão exigindo o passaporte da vacina justamente para não sofrer novas restrições. E nós assistimos recentemente o caso do Sérvio, né, do Djokovic, que agora também vai ter um problema sério porque Roland Garros vai exigir a vacinação de todos os tenistas participantes. Essa já é legislação aprovada e legislação regulamentada pelo parlamento francês. Né? Mas você sabe que ontem eu estava acompanhando um programa de esportes na Austrália, apenas um tenista, entre todos os participantes do Aberto da Austrália, apenas um tenista de todos acabou tornando pública a sua opinião, dizendo que o Novak Djokovic não poderia ser considerado, né, um agente contaminante, que ele foi maltratado lá na Austrália, né? Mas, de qualquer forma, você lembrou um caso bastante interessante, ou seja, como é que ele vai participar dos outros torneios de Grand Slam, né? Porque cada torneio em um país, e cada país com as suas regras, seria muito mais simples se ele se vacinasse. Não precisa contar para ninguém, né, Cláudio? Apresenta lá o seu atestado de vacinação, segue com a sua vida negacionista, não precisa fazer divulgação disso, né? Mas pelo menos evitaria esse constrangimento ao qual ele foi submetido. É um constrangimento, e o pior de tudo isso é que ele está sendo chamado de grande líder mundial pelo filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, pelo negacionismo dele, né? Rasgou-se em elogios a Novak Djokovic, justamente por essa negação de não querer, de não aceitar a tomar as vacinas. Então, a gente ainda tem esse negacionismo muito pesado, essa divulgação errada muito pesada, mas, felizmente, o que a gente tem sentido é que as pessoas estão conscientes da necessidade da vacinação, Beto. E aos negacionistas resta, sei lá, um leito de hospital, né? Com menos intensidade que das duas primeiras ondas, né? Mas a gente não sabe ainda como que vai se comportar o sistema público se de fato acontecer picos de milhares de contaminados nos próximos dias, né? Aquele presidente da Sociedade de Infectologia Pediátrica, o Cury, disse que entre 4 e 8 semanas. Então, a gente vai ter que esperar para ver a situação, como vai ficar e como vai se comportar o nosso sistema público de saúde perante uma nova onda gigantesca
de contaminações. Incluindo Limeira, né, Cláudio? As coisas parecem muito calmas aqui, não? Então, isso daí que me assusta. Eu passei o final de semana pensando nisso, Beto. A gente está num momento assim, às cegas, né? Porque a gente não sabe como está se comportando a contaminação. Na última participação minha na sexta-feira eu falei isso, né? E a gente não sabe quando virá e como eu acho que o Silas tratou muito bem da situação, o número deve vir mais elevado esta semana. E a gente fica num ponto escuro, né? Sem saber como está a situação, como está a contaminação, o que a gente deve fazer, como deve proceder. Com esse aqui a gente já sabe que tem algumas medidas que a gente já vem tomando, mas eu acho que ficar nesse momento às cegas é muito ruim para a população. Eu acho que seria mais interessante que a divulgação fosse mais com maior periodicidade, como era no começo, para que as pessoas também possam se organizar no sentido de uma proteção maior. Exatamente, até porque, né, Cláudio, na ausência das notícias preventivas, acaba predominando o achismo, né? O que a pessoa acha, ou seja, acha que está tudo normal, né? Exatamente, a ausência de notícia preventiva dá uma falsa sensação de normalidade, muito bem falado. Tá certo. Cláudio, estamos apenas começando, semana de debate farol, vou especular hoje com o nosso companheiro Felipe Voit, qual será? Ah, não, para essa semana nós já temos, né, Cláudio? Essa semana já está já tá definido, agora eu estou me lembrando aqui. Já. Aniversário do Felipe, com direito a presente e tudo. Vai ser interessante. Tá bom. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado, ótima semana e vamos seguindo. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até amanhã.